A paz em Cristo, meus irmãos, que Deus abençoe. Mais uma reflexão da palavra de Deus para a nossa vida. 1 Samuel capítulo 2, versículo 1, encontramos aqui, bem visto, o cântico de Ana, e um cântico extraordinário. E para mim e o meu entendimento, não só apenas um cântico, mas um cântico profético, um cântico de quem realmente é Deus. Acredito que através da experiência de Ana, desde o decorrer do seu sofrimento até o momento do alcance da sua vitória, ela teve uma experiência extraordinária e nos trouxe aqui nessa passagem bíblica tão extraordinária, o cântico de Ana. Ela diz no primeiro versículo aqui que o meu poder será exaltado no Senhor. Olha só o poder dela. O que é que a palavra nos fala aqui? Sabe, a impotência que Ana teve diante da sua inimiga, pelo menos é assim que a Bíblia se distribui no capítulo 1 de Samuel, em relação à vida e à atividade de Ana dentro da sua casa. Bem visto que Elcana, seu marido, né, e a Penina, a segunda esposa de Elcana, o seu esposo. Nós estamos aqui diante de um texto que nos dá a informação de que houve perseguição psicológica à vida de Ana. Teve perseguição dentro da casa de Ana, ou seja, Ana passou perseguições dentro da sua própria casa. Ana, ela passou dificuldade dentro da sua própria casa, ainda que Elcana, seu marido. E friso aqui que no primeiro capítulo a Bíblia faz questão de pronunciar que Elcana, né? Ele aparece como esposo, primeiramente Ana, depois Penina. Com isso entendemos que nesse ambiente existia o amor de Elcana por sua esposa Ana. Só que Ana, ela tinha um problema que a deixava como de menos, diminutiva, humilhada, abandonada, mal vista pela sociedade. Cabemos aqui a entender que na época desta menção bíblica aqui, relata que era necessário uma mulher ser produtiva e gerar filhos. Gerar filhos era a profissão de cada mulher na época. E com isso, essa mulher era louvada, era bem vista, era honrada. E Ana teve que passar perseguições dentro da sua própria casa. Passar por humilhação dentro da sua própria casa, dentro da sua própria comunidade, dentro da sua própria família. Se nós nos pegarmos agora a entender que a Bíblia está recheada de diversos textos que nos dá essa informação. Com isso aqui, eu quero lhe dizer uma coisa. Ana estava impotente, não tinha força, ela não tinha condições, não tinha vigor. Espírito abatido por causa da pressão psicológica. É por isso que o apóstolo Paulo segue, e eu sempre bato nessa tecla, que não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, porque a pressão psicológica é o primeiro objetivo da ação maligna para tentar tirar a convicção que a nossa alma tem em Cristo, pela renovação da palavra. Ana estava abatida, estava triste, estava desolada, estava numa situação complexa, sua psicologia estava desequilibrada, ela não tinha de forma alguma equilíbrio mental, ela estava destronada dos seus pensamentos, do seu raciocínio.
É isso que acontece muitas das vezes com as pessoas que passam por lutas diversas, seja ela qual for, em que área for. De repente você que está me ouvindo aí está passando por lutas difíceis, lutas complexas, lutas complicadas dentro do seu lar, talvez com seu marido que a tem desapontado, parece que não a ama, esse é o sentimento que você tem. Ou de repente ele chega em casa totalmente embriagado, ou ele tem um vício, e isso está trazendo dor em você, fazendo você não ser amada, lhe deixando impotente, porque você busca a Deus, você faz de tudo para que a sua casa se mantenha, o seu amor, o seu matrimônio, o seu marido se organize, e você parece que não consegue ter êxodo daquilo que você tanto procura e faz funcionar. A impotência que Ana sentia era tão terrível que o seu espírito estava completamente amargurado. Ela não sabia mais lidar com a situação, ela não sabia mais ter o raciocínio, ela não tinha mais a linguística, o verbalizar, ela não tinha mais a consciência de trazer uma palavra profética e de encontro, porque sabemos que a nossa arma, aquilo que temos, é a palavra de Deus, e a palavra de Deus, ela nos ensina que desde o princípio tudo se fez. É a palavra de Deus que dá o comando. Mas como fazer isso se a nossa mente está abalada por tantas coisas? Então aqui aprendemos que quando Ana ela tem vitória, a primeira coisa que ela enaltece a Deus e fala em sua oração em forma de cântico profético, ela diz simplesmente isso aqui, né? O meu poder está exaltado, o meu poder está exaltado no Senhor. Ou seja, agora ela estava entendendo que estava podendo, ela tinha condições, o poder dela, né, estava exaltado no Senhor. Ou seja, a luta dela, a peleja dela, né, o posicionamento dela agora tinha a força de Deus, tinha a bênção de Deus, tinha, sabe, a permissão de Deus. Ela estava exaltada, ela estava em ponto de guerra, ela estava pelejando, lutando. E Deus era com ela. Ela quis dizer que aquilo que ela fazia antes não dava certo, agora estava dando, porque o poder dela aí, como o apóstolo diz, o apóstolo Paulo, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Agora a Ana estava fortalecida. E é isso que precisamos entender, que existe algumas situações para que possamos compreender e nisso recebermos. Ana entendeu, recebeu e agora ela estava podendo fazer qualquer coisa. Ela estava indo, ela estava fazendo funcionar. E é isso que você precisa aprender no nome de Jesus. Até onde você vai com as suas próprias forças? Você vai se esgotar, você vai piorar a situação e não vai conseguir chegar em lugar nenhum. Então, escute isso, aprenda isso, pare, aquieta-te, porque as tuas forças não te levou em lugar nenhum. Então é momento de você parar agora e falar com Deus. Mesmo que você não tenha força, vai para os pés do altar, espera Deus falar no tempo dele, porque quando ele falar, você vai receber aquilo que os céus têm guardado para você. Amém? Que Deus abençoe. Nós vamos estar falando aqui na segunda fase desse texto. Espero que você acompanhe e possa ser muitíssimamente abençoado através do ouvir. E não esqueça, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Que Deus abençoe. Um forte abraço.